Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a professora Eliane. Nós vamos a mais um desafio, que é a disciplina Anatomia e Fisiologia do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma G. Gente, vamos compreender aqui primeiro, as definições. Então, anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição do organismo animal. Nós vamos observar especificamente a anatomia do homem, do Homo sapiens, o termo anatomia vem do grego, e ana quer dizer partes e tomen, cortar, E a macroscopia é o estudo pela dissecção das peças, previamente fixadas por soluções apropriadas, ou seja, o estudo macroscópico da anatomia é estudar as peças, as partes, preservadas em alguma solução, por exemplo, formol. E a fisiologia humana é o estudo das reações físico-químicas que ocorrem dentro do organismo humano, tá? Então, anatomia, significa cortar em partes, cortar separado sem destruir os elementos. Em português é equivalente à dissecção. E a parte da biologia que vai estudar a morfologia e a estrutura dos seres vivos. Para que eu preciso aprender anatomia? A anatomia, gente, faz parte da nossa vida. Por quê? Para eu compreender uma via de administração, eu tenho que saber o que é um músculo, o que é uma veia, o que é um tecido, o que é o tecido subcutâneo, o que é tecido adiposo, Eu preciso conhecer as partes anatômicas, eu preciso conhecer os posicionamentos anatômicos para que eu possa fazer evolução, eu preciso conhecer também a divisão do corpo humano, Para que eu possa fazer uma evolução e dizer como que meu paciente está. Então, bora lá. Primeiro, os planos anatômicos, que é o que vai dizer para nós em que posição, em como está separado aquele corpo. Então, o plano anatômico, ele vai separar o corpo em partes para facilitar o estudo, para nomear as estruturas anatômicas com relação no espaço. E é isso que vai facilitar que você compreenda aonde está aquilo. Porque se eu disser para você que a lesão do meu paciente é na face anterior do vasto lateral da coxa, Então, quando eu te falar isso, você vai saber qual é o músculo, em qual posição ele está. Se eu disser que o meu paciente tem uma lesão grau 4 na região trocante à esquerda, ou que o meu paciente tem uma lesão no membro inferior esquerda, no maléolo, Assim por diante. Então, os planos anatômicos, eles vão dividir o corpo humano em 3 dimensões. Tá? E assim nós vamos localizar e posicionar as estruturas desse corpo. Bora lá. O plano sagital vai dividir em direito e esquerdo, Plano sagital divide em direito e esquerdo, tanto o corpo quanto o crânio. O plano coronal vai dividir em posterior e anterior. Posterior, costas, trás, anterior, frente, tá? Então, posterior, se eu falo da região posterior do membro inferior esquerdo, eu estou falando que é a parte de trás da perna esquerda. Se eu falo que é a parte anterior do tórax do meu paciente, eu estou dizendo que é a região torácica na frente, Eu vou estar falando ali do peito do meu paciente. O plano transversal vai dividir em embaixo e em cima, tá? Então, o plano transversal vai dividir a parte de baixo e a parte de cima, que é a parte proximal e a parte distal do corpo. Claro, gente, também que essas divisões, elas vão ter nos membros. Eu tenho a parte proximal do membro superior, eu tenho a parte distal do membro superior. Os termos do movimento. Flexão é a diminuição do ângulo de uma articulação, ou seja, é a aproximação de duas estruturas ósseas. Flexionar é aproximar. Extensão é o aumento do ângulo de uma articulação, Eu afastar de duas estruturas ósseas. Rotação
A rotação, gente, ela vai ser medial interna e lateral externa, tá? A rotação medial interna, eu estou falando da face, né? O giro da face ou do membro para dentro, em relação a si próprio. A rotação lateral externa, eu estou falando do giro da face ou do membro para fora, saindo do seu eixo. Então, medial interna é para dentro do eixo e lateral externa é para fora do seu eixo. O paciente sofreu um trauma e o seu membro inferior esquerdo teve rotação lateral externa, ou seja, com fratura exposta, com exposição óssea. Eu quero dizer que esse paciente, no acidente, ele lesionou a perna, tem exposição o osso dele saiu para fora e a perna virou para o lado de fora também. Só que nós utilizamos terminologia técnica, tá? Lembram aquele manual que eu mandei para vocês? Bora começar a praticar. A adução é aproximar para dentro do eixo, tá? Pro sagital, pro mediano. E a abdução é eu afastar, é eu abrir. Dentro da abdução e adução ainda tem a circundação, que é o movimento de circular aquele membro, tá? Girar em círculos, no caso. Também nós temos a flexão, que é para baixo, a extensão e a hiperextensão. Paciente após trauma automobilístico apresenta hiperextensão da cabeça e pescoço, né? Ele quer dizer que esse paciente no acidente ele jogou, a cabeça dele foi jogada para trás e teve uma hiperextensão, tá? Que não é um bom prognóstico. As divisões do corpo humano. Isso aqui, gente, que eu tô passando pra vocês nessa primeira aula é o básico que nós precisamos saber de anatomia, tá? O corpo humano, ele vai ser dividido em cabeça, que é face e crânio, tronco, que é pescoço, tórax e abdômen. No tronco, tem os órgãos do aparelho digestivo ou digestório, né? Estômago, fígado, intestino grosso e delgado. Os órgãos do sistema respiratório, que são os pulmões e também o diafragma. Circulatórios, nós temos o coração e dos órgãos do sistema excretor, os rins e a bexiga, tá? Claro que tem outros órgãos, baço, pâncreas, tudo isso está aí no tronco. E a terceira parte do corpo são os membros. Os membros são inferiores e superiores. Nos superiores, nós temos ombro, braço, antebraço e mão. Na mão, nós temos os dedos, que são falange, falanginha e falangeta, né? E nos inferiores, nós temos quadril, coxa, perna e pés, tá? Os dedos das mãos são chamados primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto quirodátilos. E os dedos dos pés são formados por hálux, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto pododátilos, tá? O dedão do pé é chamado de hálux. Então, gente, essa aqui é a divisão do corpo humano: cabeça, tronco e membros superiores e inferiores, tá? Hoje eu passei para você o básico que nós vamos usar em anatomia. A partir das próximas aulas, nós vamos entrar nos sistemas. E cada aula nós vamos aprender 1 a 2 sistemas, tá? 1 a 2 grupos. E aqui nós temos, para vocês verem, o músculo, né? Nós estamos apresentando aqui toda a musculatura do corpo humano. Então, quando você fala em injeção intramuscular, é nesse tecido vermelho aí, é na carne, né? No músculo. Certinho, galerinha? Aqui, o que nós vamos aprender na aula. Os sistemas, nós temos o esquelético, que é o estudo da osteologia, o articular, que é a artrologia, muscular, que é a miologia, nervoso, que é a neurologia, tegumentar, que é tratado pela dermatologia, são os que falam da pele, circulatório, que é a angiologia, digestório ou digestivo, que é a gastroenterologia, respiratório, que é a pneumologia, urinário, que é a urologia, endócrino, né, quando nós vamos falar das glândulas, que é a endocrinologia, e o sistema reprodutor feminino e masculino. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.